A teus pés me recolho como em casa e me arde o coração destemido em saída para os tempos difíceis. Casa Velha foi-se convertendo em capela e foram chegando várias assim, peças importantes a esta capela, e a última a chegar foi sem dúvida este Cristo do Iraque. Por isso, também sem mais demoras, apresentei a irmã Irene Guia, escrava do Sagrado Coração de Jesus. Entre 2016 e 2018 esteve no Iraque com o Serviço de Hospitalar aos Refugiados, e que foi acompanhando toda esta situação no Iraque, que hoje temos a oportunidade de conhecer melhor e de poder, por isso, ainda mais ficar em comunhão com estes nossos irmãos, não apenas cristãos, mas de todas as religiões, que é esse grande sinal desta viagem de peregrinação do Papa Francisco. A Irene antes já passou por muitos lugares, não é que seja muito velha, mas já tem alguma idade. É licenciada em Teologia Pastoral, enfim, com muitas missões, já passou pelo Ruanda, pela República Democrática do Congo, também com o JRS, por Portugal, muito ligado ao campo social e educativo, e também todo este campo grande que se integra. Irene, muito obrigada. Hoje falas-nos de Dublin. Isto de facto é assim especial, esta noite em que podemos misturar tantas capelas domésticas aqui neste Coração de Jesus. Por isso passo-te a palavra, agradecendo-te muito os juntares aqui todo este rebanho. Olha, desculpem, posso só dar uma informação? O nosso Zoom só dá para 100 pessoas e neste momento já estamos 100 pessoas. Há muitas pessoas a enviarem mensagens, a pedir para abrir, mas não conseguimos. Por isso temos muita pena, mas já temos a sala cheia. Bem, então, boa noite. Eu queria começar por agradecer à Margarida e também à Catarina, à Casa Velha, de me terem desafiado a estar aqui esta noite, e estou com imenso agrado, como é de entender, pela viagem, pelo que é a viagem do Papa ao Iraque, mas também pela minha ligação. Antes da Casa Velha ter começado, eu estou ligada à Casa Velha, por isso sempre, como é que eu ia dizer, nos fundos, mas muito ligada à Casa Velha. E eu queria começar só por fazer a ligação à Casa Velha através da Laudato Si e a viagem do Papa ao Iraque. Na Laudato Si há uma pequeníssima máxima que está pontuada pela mão do Papa Francisco com ponto de exclamação no fim dessa pequeníssima máxima, mas que eu considero tão relevante quanto ao alcance, relevante e também ao alcance de todos nós, que é aquela pequena frase que lá vem no meio, não me lembro do número, 80 e qualquer coisa, se não me engano, mas que diz que basta um homem bom, basta uma pessoa boa para haver esperança. E ele põe ponto de exclamação. E eu creio que isto é o que está a acontecer no Iraque com esta visita do Papa. Ele é um homem bom, daqueles homens bons que o mundo considera e que parece que os corações humanos todos têm facilidade de se abrir ante ele, porque ele de facto quer chegar a todos os corações e não só a alguns. Por isso fala desde o afeto, fala desde a preocupação, sempre pelos mais que padecem mais nesta nossa vida terrena. E este homem bom está a pisar as terras do Iraque, e é um Iraque com esperança. É um Iraque que está com esperança nesta visita do Papa. Não sei se tiveram a oportunidade de acompanhar o dia de hoje, mas este Papa, já no avião,
por causa da história das máscaras e das distâncias e o não toque, o Papa aos jornalistas diz que está contentíssimo de que recomeçamos as viagens, são 74 jornalistas de 15 países, e ele diz, pois, mas não posso ir dar-vos a mão, não vos posso tocar, estas coisas não vos posso tocar, mas vou-me aproximar. E foi pelo corredor aproximar-se, porque não podia tocar, aproximar. A outra também lindo, que eu acho que foi uma coisa muito que me tocou, foi, não sei se acompanharam, mas desde o aeroporto, depois do primeiro-ministro receber o Papa, até o Palácio Presidencial em Bagdade, o Papa foi atrás de uma escolta de um batalhão de motas, depois 2 carros blindados com metralhadoras a nível da segurança, e finalmente o carro do Papa, que era um carro, acho que era um Mercedes, daqueles blindados todos preto, com os vidros pretos, por isso os cristãos que em determinadas alturas mais povoadas naquele troço vieram até à rua, até à estrada, com bandeirinhas do Iraque e do Vaticano, para saudar o Papa, era impossível vê-lo. Então temos uma imagem que eu acho que é isto, basta um homem bom para haver esperança, que é a janela dele, como era vidros, estão a ver destes vidros que não se vê para dentro, mas a janela dele, ele abriu até onde é possível, que era só possível 1/3, mas vê-se o braço do Papa branco a acenar, fora daquele batalhão de coisas, de carros pretos, blindados, etc. E um bracinho branco a acenar aos cristãos, não os pode tocar, não pode pôr a cabeça de fora, não há popa móvel por causa da segurança, mas aquele bracinho lá está ali a acenar, cada vez que havia pessoas junto à estrada. E isto é o Papa, por isso... e onde ele vai é um território, é um país que nós vimos dali, não é? Quantas vezes não ouvimos falar da planície de Nínive, e Nínive que foi o profeta Jonas, isto e aquilo, é ali, Nínive é ali, a planície do Nínive. Nessa planície teve o Daesh, o ISIS, e eu vou-me centrar, talvez, para dar o pano de fundo onde o Papa está, daquilo que foi a minha experiência. Por isso, eu sou uma pessoa leiga, quer dizer, sou Sagrado de Coração, sou escrava, mas sou uma pessoa leiga, não sou especialista em nada, mas vivi lá 2 anos e a minha equipa era uma equipa formada por cristãos muçulmanos e azidis em conjunto, por cristãos muçulmanos e azidi, trabalhávamos em conjunto, uns eram deslocados porque tinham fugido do ISIS, de Karakosh, onde o Papa vai, e de Mosul, onde o Papa também vai perto, e então de cristãos, e outros não, outros eram dali do Kurdistão, porque eu estava no norte do Iraque, que é a zona do Kurdistão. Por isso, vou-vos falar do que é que naquela altura, porque é que este interesse do Papa em ir até lá. Sim, o berço das 3 religiões, das grandes 3 religiões abraâmicas que vêm de Abraão, os judeus, os cristãos e os muçulmanos. E amanhã ele irá a Ur, que é a terra de Abraão, onde se dará o encontro interreligioso. Mas previamente a chegar a Ur, vai a Najaf, e Najaf é a cidade importante, é o santuário mais importante para os muçulmanos xiitas, porque está ali enterrado o primeiro imã, o Imã Ali, e por isso ele vai ali encontrar-se com o Ayatollah Sistani, que foi, no tempo de Saddam Hussein, eles também os xiitas foram perseguidos, e tal e qual como os cristãos, e ele foi, durante este tempo do ISIS, também um grande defensor dos cristãos. Por isso, até houve, em 2000, antes do ISIS, até tinha havido agora está a ser dito em todo o que é rádios e televisões, que os cristãos tinham nomeado o Sistani como possível Prémio Nobel da Paz. Tal é este homem, um homem que também fala da fraternidade
e da comunhão e da harmonia na diversidade de todos nós. Então, eu pensei, o convite inicial da Margarida foi para eu, neste momento, contar como é que foi, onde é que vem este Cristo da Casa Velha, este Cristo da Capela da Casa Velha. Mas eu pensei alargar um bocadinho mais, por isso, eu pensei 2 momentos. Um é Caracós, a cidade de Caracós, que é a cidade dos cristãos, a maior cidade dos cristãos e uma das comunidades mais antigas da cristandade, é a comunidade de Caracós, que o Estado Islâmico ocupou desde o dia 6 de agosto de 2014 até 12 de dezembro de 2016, quase 2 anos e meio, e que fez com que toda a população de Caracós abandonasse Caracós, e abandonaram Caracós no dia 6 de agosto de 2014. No dia 7 de agosto, o Daesh diz que é agora ali que está e domina a cidade, e por isso é parte do califado que eles tentaram construir, tentaram criar. 6 de agosto, dia da transfiguração. 7 de agosto, o Estado Islâmico disse que Caracós é parte aquela zona é parte do califado que pretendiam constituir. Quando os cristãos falam de Caracós e da saída de todos, aquilo foi um dia terrível. Quando eles falam disto, foi a primeira coisa que me fez impressão, foi que os cristãos falam deste dia, do dia 6 de agosto, como assim, a falar na conversa, no dia do Êxodo, e a pessoa vai para o mundo bíblico e pensa, o Êxodo, o livro do Êxodo, não é? O povo judeu. Não, para eles aquele dia, tratam daquele dia como o dia do Êxodo. No dia do Êxodo, os que tinham carro levavam coisas dos outros, mas chegámos ali a um controle do Estado Islâmico e eles não nos deixaram levar os carros, por isso tivemos que continuar todos a pé, e vão todos para a zona do Kurdistão. Por isso, isto é o outro dia do Papa. O Papa vai no domingo, vai estar em Erbil, vai estar no Kurdistão. E o Kurdistão é a zona do Iraque o Kurdistão é uma zona de 4 países, ali que é entre a Síria, a Turquia, o Irão e o Iraque. É uma zona do Kurdistão. Eles são um povo com um caráter muito próprio, com uma identidade muito forte e com uma dignidade brutal. E a parte do Kurdistão iraquiano, eles conseguiram defender, o Estado Islâmico queria entrar pelo Kurdistão adentro, mas os Peshmerga, que é como são chamados os militares curdos, conseguiram defender de tal maneira o território que se tornou no Iraque a única zona segura do Iraque. Por isso, estando próximo a Erbil e Caracós, é 2 horas de caminho, e Caracós de Mosul é 10 minutos, 15 minutos de estrada. Por isso, quando as pessoas fogem de Caracós, de Mosul e de Sinjar, os Yazidi, todos eles vão até ao norte porque o Kurdistão está próximo e é a única parte do Iraque que promete ou que podemos pensar que temos segurança. Ainda por cima, porque os curdos tinham já traços e anos de convivência entre as diferentes minorias e com as diferentes minorias. Por isso, a comunidade mais antiga cristã é em Aradan, que é no Kurdistão iraquiano. Aradan quer dizer Éden, e eles mesmos, as pessoas, os cristãos dali dizem que são do rito caldeu, e os cristãos dali dizem Aradan, Éden, por isso tudo começou aqui. E falam aramaico, por isso permanece, a língua de Jesus é falada pelos cristãos do Iraque e é como identidade, tal e qual como os curdos falam curdo, os cristãos é o aramaico, continuam a falar o aramaico, a língua de Jesus.
Então, o que é que eu pensei? Desculpem lá, estou já, não, a falar demais, a introdução muito longa. Então pensei 2 momentos, porque eu tinha primeiro preparado o encontro com o Cristo da Casa Velha, mas depois pensei que talvez fosse interessante mostrar-vos para termos uma ideia do que é que, uma ideia muito pequenina, muito longínqua, mas talvez acessível pelo menos um bocadinho, do que é que significou o terror que o Estado Islâmico e o domínio do Estado Islâmico durante aqueles 2 anos e meio no Iraque, e depois mais tarde também foram derrotados na Síria. Outra coisa interessante é que, por causa da falta de possibilidade de terem uma identidade, uma autonomia têm, mas de serem independentes, os curdos, os peshmerga, que são uns militares, uns homens de um valor, e mulheres, porque as mulheres também tomaram armas para defender o território, mas os peshmerga nunca se juntaram a nenhuma defesa de território com o exército regular federal iraquiano, mas juntaram-se para derrotar o Daesh. Foi a primeira vez na história de que os peshmerga ajudaram e estiveram lado a lado com os soldados do exército federal iraquiano para na incursão aos territórios dominados pelo Daesh durante aqueles 2 anos e meio. Então, vou primeiro passar fotografias e vou tentando explicar e juntando alguma experiência pessoal ou das pessoas de quem me tornei amiga e que estou felicíssima que agora estejam a viver, a ter esta o que é merecido, o que é devido, terem o Papa ao pé deles, e depois então um PowerPoint onde com fotografias e contar-vos a história do Cristo, de como é que me encontrei com o Cristo que está agora na Casa Velha. Então, vou agora tentar fazer, espero que a Catarina esteja a ver o que eu estou a fazer, porque vou tentar partilhar então o ecrã. Deve estar. Desculpem. Irene. Estão a ver? Sim. Ok. Está a abrir e depois vou passando uma a uma. Então, a incursão, eu cheguei ao Iraque em setembro de 2016 e em outubro de 2016 começou a incursão dos militares iraquianos junto com os peshmerga, a incursão para derrotar o Estado Islâmico. Aqui, o primeiro-ministro iraquiano deu como derrotado o Estado Islâmico no dia 12 de dezembro de 2016. No dia 28 de dezembro de 2016, um Jeep com 7 de nós do JRS, fomos a Caracos. Caracos tinha sido dada como liberta a 12 de dezembro de 2016 e nós fomos a 28 de dezembro de 2016, que é quando a Igreja celebra o Dia de Todos os Inocentes. E foi coincidência, mas é daquelas coincidências que uma pessoa depois, quando faz o exame, não é? Quando volta atrás e vê para onde é que Deus passou, então talvez não tenha sido assim, talvez não tenha sido uma coincidência assim tão fora de sentido, mas porque todos os inocentes que tiveram que fugir dali, seja de Mosul, seja de Caracos. Mas nós fomos a Caracos porque naquele jeep iam 4 cristãos de Caracos, ia eu, mais o jesuíta, que era o diretor nacional do JRS, um de Malta, o João Cassar, e um muçulmano que
que ia também connosco, o Assar. Então, isto é no caminho, todo o tempo, como vocês veem, o que nós tivemos à nossa volta foi tudo, vê-se perfeitamente que ainda se está a entrar numa zona de guerra ou de operações militares, e eram poucos os carros que nós íamos com todas as autorizações para poder ir, e depois fomos separando, isto já é Caracoche, e Caracoche estava totalmente destruída, só se viam dispositivos militares, mas dispositivos militares de vários grupos, de diferentes grupos, seja o exército, como eu disse, federal, iraquiano, seja milícias xiitas, que eram os al-Shabi, e também umas unidades de proteção do Nínive, que eram as NPU, que eram unidades de proteção do Nínive, formadas unicamente por cristãos. Digo isto porque depois Caracoche estava então dividida entre estes diferentes grupos militares, com controles e tudo isso. Tínhamos que ir acompanhados de um desses soldados, e então designaram-nos, como nós éramos um grupo maioritariamente cristão, designaram-nos um militar das unidades de proteção do Nínive, que era cristão. O controle, esta ponte que vem aí, depois há quando eu vos falar do Cristo que encontrei da Casa Velha, esta ponte deixou de existir porque a primeira coisa que fizeram foi, havia uma ponte fantástica mesmo ao lado, mas exatamente como estratégia militar, destruíram aquela ponte que era para que os Daesh não pudessem, todo o que era acessos, os acessos foram destruídos para que eles não pudessem sair daquela zona. E cá estamos nós com não sei quantos estes controles militares, em que o cenário de guerra era bastante visível. Mas fomos no dia 28 de dezembro. E claro, aqui são 3 militares de grupos militares diferentes, e o sinal dos cristãos, estávamos ainda na época de Natal. Por isso, em tudo que era sítio, via-se, estão a ver aqui por cima destes relatos, etc., já a história da árvore de Natal, já a história dos próprios militares. Tínhamos que ir acompanhados por muito, cá está a NPU, tínhamos que ir, cá está o que nos acompanhou, e tínhamos que ir acompanhados, porquê? Porque ele sabia perfeitamente quais eram as zonas da cidade que já estavam limpas de artefactos, porque entrar em casas destruídas ou eles foram limpando, porque o que o Daesh fez foi deixar zonas completamente comuns de cidadãos, nada de estruturas nem de Estado, nem como hospitais, como ministérios ou departamentos, mas casas comuns, de cidadãos comuns, onde deixavam artefactos. E por isso foi também a recuperação e o conseguirem reconquistar estes territórios foi muito difícil, porque não é tipo... Eles iam de casa em casa e faziam das pessoas que estavam nessas casas, sobretudo em Mosul. Aqui os cristãos tinham abandonado Mosul totalmente, completamente. Havia estas milícias cristãs, as NPU, que queriam proteger, tanto quanto possível, território onde eles ainda não tivessem chegado, pequenas povoações. Mas aqui, o que os do Daesh fizeram era entrar, em Mosul sobretudo, entrar nas casas das pessoas que lá viviam, porque ficou lá uma população, eles não permitiram a muita gente de Mosul, que, por ser muçulmana, de abandonar Mosul, e punham as pessoas como escudos. Por isso, os Peshmerga e o Exército Federal Iraquiano foi uma batalha de guerrilha nas ruas, pronto, é isso. Aqui, a destruição de Caracoche, completamente destruída, e começam imediatamente a aparecer símbolos cristãos. A cidade estava totalmente deserta no dia 28 de dezembro. Éramos nós
e, como eu disse, só controles militares. Mas isto significava que a família que aqui vivia já tinha voltado naquele espaço de 15 dias para ver como é que estava a casa, o que é que tinha acontecido à sua casa, e deixavam sinais de que tinham estado. E quais eram os sinais? Pois imagens religiosas. Era o sinal de que aquela família, alguém daquela família já tinha estado lá em Caracós para ver o que tinha acontecido à sua casa. E por isso isto é a destruição total da cidade de Caracós, a grande cidade de cristãos do Iraque. O Papa vai andar por aqui. O Papa vai andar por aqui agora. Claro que ela já não está assim. Esta é a igreja da Imaculada Conceição, que o Papa onde o Papa vai estar. É a igreja da Imaculada Conceição. Tinha na torre, aqui na torre, uma imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que recentemente, graças aos donativos e graças às coletas feitas por cristãos em todo o mundo, através da ajuda à igreja que sofre, mas também outros, como a Samaritan Purse, essa imagem foi recolocada recentemente para que o Papa pudesse, já lá está outra vez no topo da torre. Aqui o interior é terrível. Entrar aqui foi uma experiência tudo negro, tudo queimado. O cristianismo, não é? A luz de Cristo. E a experiência de ter não só o sofrimento de que este espaço representa, mas parece que quando há imagens destas ou lugares destes que são valorizados desta forma e que são destruídos desta forma por razão nenhuma, não é só a geração atual que uma pessoa pensa, mas parece que estes lugares criam uma ligação com a história desde o princípio, com todos os inocentes, representa o sofrimento de todos os inocentes e mártires de todas as religiões, não é? Pronto, aqui é um exemplo, é a circunstância da igreja de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Isto era uma igreja, uma capela lateral também da Imaculada Conceição. Aqui outra ala da igreja. Aqui voltamos ao pé do sacrário e quem está aqui, a Sálua, ela é de Caracós e não tinha voltado para ver a sua casa e ela não tinha coragem. O pai dela já tinha ido a Caracós no espaço daqueles 15 dias, de 12 a 26 de dezembro, já tinha ido. A casa não estava destruída, mas estava vandalizada e tudo isso. Mas ela não tinha tido coragem de ir nem com o pai e ganhou coragem, diz ela, porque nós fomos com ela e depois vamos vê-la aqui. Estas cruzes que estão aqui, ela ficou impressionada de ver porque numa capela lateral ela tinha pintado estas cruzes com os grupos de jovens de Caracós para uma das procissões da exaltação da Santa Cruz e quando viu os cristãos que já tinham ido, os habitantes de Caracós que já tinham ido ver como é que tinham estado as suas casas, já tinham trazido daquela capela lateral aqui para o junto do sacrário da Imaculada, de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, já tinham trazido elementos, cruzes e terços e cristos. Este não é o Cristo da Casa Velha. Já tinham trazido aqui para o pé do sacrário. Como viram, o sacrário foi completamente queimado. Uma das coisas que os cristãos, quando eu estava no Kurdistão com eles, ainda estava o Daesh em Caracós e mesmo depois, eles diziam, não, nós não... Voltar outra vez a Caracós, não, voltar não, porque a nossa história é sempre esta.
construímos, destruição total, voltar a construir, voltar a recuperar, para daqui a uns anos voltar a destruir, ficar com tudo destruído. Não, chega, chega, chega. Não, eu não volto, não volto. Só que isto está aqui, como a cruz, e já ali, e o terço, e estas velas, restos de velas que se vê aí, até em tampas de refrigerante, puseram velinhas e tudo isso, é já o primeiro sinal de que não vai ser a morte que ganha, mas vai ser a vida. E apesar daquela desolação em que se encontravam, de dizer que desta vez não voltam, não regressam a Caracós, a verdade é que o Papa amanhã vai a Caracós, e amanhã ou domingo, agora estou confusa, mas vai a Caracós, uma Caracós praticamente reconstruída. Esta é uma das capelas laterais. Isto era o claustro da igreja, que pelo Deias foi transformado num campo de tiro e também diz-se que provavelmente de execuções sumárias. Estão a ver, aqui já puseram aquelas cruzes todas que a Célula pintou com os jovens para uma dos festejos da celebração da exaltação da cruz. Foram pondo junto ao sacrário, aqui no pátio, naquelas duas peanhas, colunas, muito disto de roupas e de botas, que não se percebe o que é que estão ali a fazer, cartuchos das balas, campo de tiro de certeza absoluta, mas também por vestígios de algumas zonas que não parecia bem lama, mas parecia mais talvez sangue seco. Pensa-se que talvez houvesse também ali tido alguma, que fosse também haver aqui sangue de... Esta fotografia já é, depois fomos dali da Imaculada Conceição, fomos para o seminário. E isto já são imagens do seminário. Aqui encontrei o Ivan, que viram numa fotografia anterior, que era aquele que estava com a máquina fotográfica. Ele é de Caracós, está neste momento na Austrália. E eu ia com ele no seminário e ele vira-se para mim assim: Irene, olha aqui, olha esta fotografia. Estás a ver esta fotografia? Estás a ver onde é que ela está cortada? É na zona do pescoço. Eles cortam, destroem as fotografias na zona do pescoço porque era assim que executavam, decapitavam, sobretudo se são padres ou pessoas religiosas. E vais ver, se andarmos por aqui a vasculhar, vamos encontrar a outra parte. Ai, desculpem. Vamos encontrar a outra parte da fotografia. E pronto, e eu tenho isto, acho que é um dos relicários, fiquei com este cartão de identidade ou deste sacerdote, que não faço a menor ideia se está vivo, deve estar vivo, mas que ali na destruição do interior, de tudo o que era o interior do seminário, deleitavam-se em rasgar assim as fotografias exatamente na zona do pescoço. O seminário aqui todo destruído, queimado, e agora foi uma dos sítios que mais impressão me fez também, que me fez lembrar a Revolução Maoísta, que me fez lembrar a Kristallnacht dos nazis, que é este pânico que se tem à cultura, ao saber, aos livros. Foram a biblioteca totalmente queimada. E ver em cinzas, em pó, bastava tocar e era cinza, mas como ali não tinha entrado ninguém, nem eles mesmos, queimaram e ficou assim. E nós fomos lá e entramos e deparámos-nos com este quadro de querer eliminar quem somos através de eliminar os nossos registros culturais, históricos, de fé. Parte do grupo
Este aqui é o Fadi, a casa dele estava completamente queimada. O Joe, o jesuíta, o Joe Kassar. O Hassan, que é muçulmano. O soldado da NPU que nos acompanhou. E a Salwa, que ainda não tinha ido ver a sua casa. Isto fez mesmo essa impressão, porque ele também ali na Basílica da Imaculada Conceição, naquela história das cruzes, ele, como viram, foi ali que ele apanhou uma das cruzes que a Salwa pintou com o grupo de jovens dela, e pronto, este contraste, esta incompatibilidade. Como é que é possível isto ser compatível? Esta fotografia, isto não é compatível, isto não é compatível, não é, com nenhuma religião, não é compatível. Não é compatível. Lutar ou guerras por Deus é o primeiro mandamento, é o mencionar o nome de Deus em vão. Não é compatível. Podia estar aqui a lua do Islão, podia estar aqui a cruz de David, podia estar aqui a estrela de David, desculpem, podia estar aqui, sei lá, o símbolo dos budistas, podia estar aqui o Om dos... Não é compatível. Este é um que é das milícias, eles eram terríveis, das milícias xiitas, das milícias da Ash al-Shabi, que agora fazem parte, foram integradas no Exército Federal Iraquiano. E como nós íamos acompanhados pelo soldado, da unidade NPU, que é cristão, e eles conhecem-se completamente, a maneira como eles nos receberam, isto é num mosteiro ortodoxo, numa igreja ortodoxa, por isso deixámos o espaço da parte dos sírios, da igreja de rito sírio, e agora estamos nos ortodoxos, e estava lá outra unidade militar, que era um grupo das milícias al-Shabi, que era xiita. E este primeiro recebeu-nos muito, muito secamente, porque íamos acompanhados por um membro das NPU. Eu não sei se por idade ou se o que é que foi, às tantas começámos a falar e ele comentou-me que primeiro tinha sido durante anos, ele tinha só 25 anos, vejam lá, parece muito mais velho, mas tinha sido durante 7 anos sniper para as tropas americanas e depois tinha-se juntado a estas milícias para combater o Estado Islâmico e para combater o Estado Islâmico. E eu não sei porquê, por idade ou que seja, eu acho que às tantas o passado das pessoas torna-se mais relativo, olha-se para uma forma talvez mais menos condenatória, ou de julgamento, ou de juízo, ou de exclusão. E saiu-me dizer-lhe, vê lá, cuidado, toma cuidado contigo, toma conta de ti, por amor de Deus, toma cuidado contigo. Eu acho que isto não foi pensado. Mas a cara dele transformou-se de uma forma que a partir de aí, vejam o que ele nos mostrou. Não estava nada interessado, pronto, nós íamos ali ver a igreja ortodoxa e ele mostra-nos isto. Então, estava aqui, mostrou-nos este ferro velho. Isto não é um ferro velho, parece um ferro velho, não é? Assim, um monte de chapa. Reparem nesta zona, se não víssemos daqui, reparem isto. Ninguém diria que era estas chapas de zinco a fazerem um teto. Reparem aqui estas coisas de ferro, não é? De construção para aguentar com peso em cima. Este é um dos túneis, a entrada de um dos túneis que o Daesh construiu para poderem fugir e para se poderem esconder se viessem a ser atacados. De uma engenharia impressionante. E então o que ele nos fez foi convidar-nos a entrar por ali dentro e percorremos dezenas e dezenas e dezenas de metros e não vimos para aí 1/10 daquilo que era um desses túneis onde os guerrilheiros do Daesh se escondiam e para que não os encontrassem e poderem fugir por outras partes, vão dar ao outro lado do monte. Este é um dos cintos, daqueles cintos que eles se põem à volta para se explodirem.
tudo isto tinha uma iluminação, tinha uma, como é que se diz? Tinha iluminação, havia eletricidade, tinha um gerador, por isso tudo isto estava iluminado. A quantidade de engenheiros que os do DAESH também tinham uma equipa de engenharia, uma coisa impressionante. Vejam aqui era o que eles chamam o príncipe, cada grupo tinha um chefe, um líder do DAESH. E aqui puseram um contentor, um daqueles contentores, trouxeram um contentor para dentro do túnel e era onde estava, onde era a habitação do príncipe desse grupo enquanto estava no túnel. Havia tipo prateleiras escavadas, mas da profundidade de camas, que eles fizeram camas, como prateleiras escavadas dentro do monte. E cá está uma das escadas, para voltar a sair. Havia várias. Saímos por aqui. Aqui, o que é interessante, que estupidez dizer isto assim, mas ele já está a sorrir, os outros também. Este é o Ivan, do JRS, aqui estamos à espera que saísse outro da milícia dos Ash al-Shabi. E cá estão agora eles. Como vêem, outra possível saída por aqui para se escaparem do outro lado do monte. E claro, aqui está muito parcamente disfarçado, mas eles disfarçavam isto à perfeição, por isso, quem não conhece. E depois convidaram-nos para um chá que tomámos com todo o gosto com eles e foi ótimo. Aqui está a Selva a ver pelas janelas, porque ela nem teve coragem, como não sabia se ia ter coragem, não trouxe a chave da casa, não pediu a chave da casa. Ela a ver como é que a casa dela estava por dentro, através das janelas. Um ano depois, a caminho de Caracós, que foi quando parámos em Carmelés e onde encontrei o Cristo, que está agora na Casa Velha, voltámos a Caracós no dia 12 de janeiro de 2018. Por isso é mais ou menos um ano depois. Um ano e 2 semanas. Já estava assim de limpo. Este é o claustro que vimos como campo de tiro, não é? Já estava assim de limpo, um ano depois. E aquela capela lateral, que estava toda preta, já estava a celebrar batizados. Este é o plano de recuperação de Caracós. Por isso, um ano depois, a 12 de janeiro, se não me engano, já não me lembro, mas pronto, sim, a 12 de janeiro de 2018, voltámos a Caracós e aqui está o plano de recuperação de como é que se ia recuperar Caracós. Por bairros, estão a ver, reconstrução, casas reconstruídas, casas queimadas, casas destruídas e casas que não se sabe quem é que são. Então, como os critérios foram que tinha prioridade se cristãos que tinham deixado o país regressassem, era-lhes reconstruída como prioritariamente a casa. Depois desses, aqueles que estavam no Kurdistão, todos aqueles que regressassem a Caracós, essas casas tinham prioridade na reconstrução das habitações. O painel dos trabalhos, aqui, reconstrução de Bagdeda. Bagdeda é Caracós em aramaico e quer dizer, significa a casa do pão. Pronto, isto é a data de 9 de janeiro de 2018. Eles marcavam as casas F451, aqui estão a ver, é o Samaritan Spurs que estava a financiar esta recuperação. Este eu conhecia-o porque ele ajudou-nos a construir em Arada o centro nosso, por isso estava agora como um dos responsáveis da reconstrução de Caracós. Esta fotografia é de Caracós, da Igreja da Imaculada Conceição,
já toda limpa, por isso, posteriormente à nossa primeira visita. Toda limpa. Isto foi... E agora vou-vos mostrar a fotografia, esta, que vai receber o Papa. E que está assim. Esta, ela limpa, já muito melhor do que quando nós estivemos lá. E agora? Por isso há qualquer coisa em nós que não nos deixa morrer. Há qualquer coisa em nós que, apesar da desolação, o Deus, acreditamos de facto no Deus da vida, no Deus que não deixa que a morte permaneça. E cá está a recuperação da Imaculada Conceição que vai receber o Papa, numa comunidade cristã que muitos diziam que não voltariam. Eu esta parte, gostava de começar por o Papa ontem, foi publicado no site do Vaticano um vídeo, uma mensagem do Papa com o desejo da viagem, e é quase como uma oração, por isso eu gostava antes de começar a mostrar as fotografias e como é que foi o encontro com este crucifixo que está na capela da Casa Velha, gostava de começar por aqui, por ler qual é o desejo do Papa para estes dias. Queridos irmãos e irmãs no Iraque, Assalamu alaikum, a paz esteja convosco. Dentro de poucos dias, finalmente estarei no vosso meio. Desejo tanto encontrar-vos, ver os vossos rostos, visitar a vossa terra, antigo e extraordinário berço da civilização. Vou como peregrino penitente, para implorar do Senhor perdão e reconciliação depois destes anos de guerra e terrorismo, para pedir a Deus a consolação dos corações e a cura das feridas. E chego ao vosso meio como peregrino de paz, que repete: vós sois todos irmãos. Sim, vou como peregrino de paz, mendigando fraternidade, animado pelo desejo de rezarmos juntos e caminharmos juntos, incluindo os irmãos e irmãs de outras tradições religiosas, sob o signo do pai Abraão, que reúne numa única família muçulmanos, judeus e cristãos. Este é o mapa do... desculpem. Este é o mapa do Iraque, para vermos onde é que está. Esta zona em azul, clarinho, era o que estava os territórios dominados pelo Daesh. Aqui está Bagdade. E aqui está Caracos, Mosul. Aqui embaixo está Sinjar, que é a cidade maioritariamente dos Yazidi, e os Yazidis estão cheios de pena que o Papa não vá até eles, porque de facto os cristãos foram perseguidos, mas tiveram o êxodo, enquanto que os Yazidi, por não ser uma religião que provém do Deus abraâmico, de Abraão, os do Daesh consideravam-nos mesmo que não tinham direito de estar a pisar a terra. Infiéis, mas pior que infiéis. Infiéis são aqueles que não são muçulmanos, mas estes são mesmo, e por isso houve mesmo a tentativa de um genocídio em relação aos Yazidi. Não foi da mesma maneira, o Daesh não se comportou, apesar da perseguição aos cristãos. O que aconteceu com os Yazidis foi de um descalabro total. E pronto, e aqui assim está Erbil, que é a capital do Kurdistão, onde o Papa vai celebrar a missa também. E esta zona a tracejado é o Kurdistão. E aqui é Dohuk, onde eu estive, e aqui é a zona de Arada Niamedi, que também tínhamos aqui projetos do JRS no Kurdistão. E pronto, todas essas pessoas, as de Mosul eram maioritariamente muçulmanas, fugiram, e isto é a planície de Nínive, e os de Caracos também fugiram aqui para o Kurdistão. Desculpem, só mais uma referência. Aqui está onde o Papa vai amanhã, a Najaf, encontrar-se com o Ayatollah al-Sistani. E é um encontro importante, é francamente um encontro importante, porque ele já se tinha encontrado em Abu Dhabi com o Ayatollah líder dos sunitas, e agora no Iraque vai se encontrar
com o Ayatollah, que é um dos grandes líderes, junto com o Ayatollah do Irão, dos grandes líderes dos muçulmanos xiitas. Então, saímos, vou-vos contar tipo reportagem, não sei se, a 12 de janeiro de 2018, saímos antes do nascer do dia, porque íamos a Karakoche e era porque é bom voltar a regressar ainda com a luz do dia por razões de segurança. Como vos disse, tínhamos lá estado um ano antes. A cidade era 96% de cristãos e pronto. E fomos três. Fomos o Sardar, que era muçulmano, desculpem, fomos a Salwa, que vocês já viram fotografias dela, e eu. Desta vez íamos sem autorização. Já tinha passado um ano, mas íamos muito bem, como é que eu ia dizer? Íamos muito bem apetrechados e preparados. Tínhamos ali o terço e estávamos assim divididos, porque continuava a haver imensos controle de todo o tipo de forças armadas, de todo o tipo de grupos de militares, e então íamos munidos para todas as ocorrências. O meu papel era permanecer calada. Eu abria a boca e era estrangeira, não é? Por isso começavam logo talvez a pedir pela autorização. O da Célula era de falar se fôssemos parados por tropas cristãs. O Sardar seria o manda-chuva se fôssemos parados pelo exército regular iraquiano, porque são muçulmanos. Como veem aqui, estão a ver esse comboio imenso de caminhões de caixa aberta cheios de entulho de ferro. Olhem que isto é um ano depois de Karakoche e de Mosul terem sido reconquistados ao Estado Islâmico. Estão a ver cheios de entulho, são quilómetros e quilómetros de caminhões de caixa aberta com a limpeza de Karakoche e de Mosul, que continuava sem parar. Todo aquele ferro velho vinha das casas, dos edifícios, dos hospitais, das igrejas, das mesquitas que tinham sido destruídas pelo Daesh. É um comboio sem fim, faz imensa impressão. Uma pessoa realiza, apercebe-se da destruição maciça, todo aquele ferro, aquele ferro que vinha da limpeza dessas duas grandes cidades. Ali, um bocadinho mais à frente, outra vez também do lado esquerdo, como podem ver aqui, nós íamos em direção a Karakoche, está um campo, é um campo de deslocados, mas deslocados que não é deslocados, é um campo tipo campo de deslocados e de refugiados, mas que era das famílias que durante os 2 anos e meio, tiveram em Mosul sob o domínio do Daesh. Por isso, essas famílias que tiveram retidas em Mosul, que o Daesh não deixava sair e que exercitou sobre elas das brutalidades e de uma falta de tudo, desde os homens não poderem cortar nunca o cabelo, nem fazer a barba, e que quando foi a libertação, na televisão iraquiana dava reportagens da alegria dos barbeiros e toda a felicidade passava por ir fazer a barba e cortar o cabelo. E os barbeiros todos felizes a dizerem durante estes 2 anos e meio não pudemos ter negócio, mas agora pronto, agora vamos voltar, e diziam à gargalhada, a enriquecer. Coisas, esta muito praticamente banal, mas o uso do telemóvel era super às escondidas e era arriscadíssimo tentar contactar, ter um telemóvel escondido para poder tentar contactar com a família que tinha sido capaz de deixar Mosul. Por isso, o executarem pessoas por dar cá aquela palha e fazerem membros de família, executarem outros membros de família só porque sim, uma coisa terrível. Por isso, agora ali estavam as pessoas, as famílias que tinham ficado prisioneiras e retidas em Mosul. Como eu vos disse, por dar é aqui assim. Isto, como eu tínhamos falado, não é? Aqui, cá está outra vez aqui já a ponte reconstruída e aquela por onde fomos pela primeira vez, a Karakoche, que já foi destruída para não ser usada. E aquela que tinha sido destruída já estava a uso e foi por ela que nós passámos. As inúmeras estradas são cortadas com estes blocos de cimento, porque os carros têm mesmo, aqui estão muito afastadas umas das outras, estes blocos de cimento. Normalmente é muito mais estreito, e é tão estreito que se o carro, quer dizer, que pode-se arranhar os carros, ou os jipes, ou
as carrinhas de caixa aberta, ou o que seja, porque assim não se pode naturalmente ter quase que velocidade, e o que acontece é que de ambos os lados há militares que controlam quem é que está dentro do carro, têm tempo de ver quem é que está dentro do carro. Por isso, uma das coisas de vedar que haja movimento em determinadas estradas era pôr estes blocos. E sinal de paz é quando o governo diz a estrada que leva por exemplo, de Caracocha no Azul, foi aberta, então era retirado. E isso... E cá está, chegámos a Carmeleste. Carmeleste significa caramelo. Se virem, deste lado, aqui está aqui um dos militares, deste lado está a povoação de Carmeleste, e do outro lado, aqui nestas escadinhas, vai dar ao mosteiro, que fica... já fica integrado no Monte Carmelo, o monte que dá nome a esta povoação, à entrada de Caracocha. Uma destas que estão a ver como Gaia, Porto, ou como Almada ou a da Maia, em relação a Lisboa. Por isso, mesmo em cima da entrada de Caracocha, não sendo Caracocha, está o Mosteiro de Santa Bárbara. Está aqui o Mosteiro de Santa Bárbara. Cá está. Esta fotografia do Mosteiro de Santa Bárbara foi tirada da primeira vez que fui a Caracoche. 1 ano depois. Está assim. O dia em que fomos era um dia em que diziam Welcome to Carmeleste People's Day. Era o dia do povo. E pronto. Este é o mosteiro. Fez-me imensa impressão ver logo a capacidade de ressuscitar, de regressar à vida, de não facilitar a morte. Não facilitar, não. Não há dúvida que este Deus em que acreditamos é o Deus que é o Deus da vida, que da morte volta a tirar vida. Não há por onde duvidar. E isto não dá agora, não dá para imaginar o que ali dentro aconteceu dentro deste mosteiro. Tudo já... Mas cá está os sinais da presença do Daesh. Por isso isto são, em aramaico, versículos da Bíblia e que estão completamente raspados para que não se possa voltar a ler. Tudo o que era, estão a ver? Não só a raspar com as katanas que tinham, mas não só raspar, mas também com balas, esburacar. Tudo estava esburacado e foi tudo preenchido a gesso. Este é tipo Sotelo, não é? Tipo um terraço no cimo do mosteiro que dava uma visão perfeita para a cidade de Carmeleste, de Carmelo, e para trás está o monte. Desculpem, está o monte. Este é o monte. Então, fomos até lá acima e depois, quando descemos, também aqui, claro, estava um militar do Exército Federal Iraquiano, o Mohamed, e ele levou-nos a mais um dos túneis do Daesh, que estava por trás do mosteiro. Então aqui era a entrada do túnel e aqui a saída do túnel. A sala do outro lado. E cá está o Mohamed, que nos mostrou aquilo. Quando já íamos a sair, ainda havia entulho, restos de entulho para ser levado. Como veem aqui é uma imagem toda que talvez fosse Nossa Senhora, não sei, uma última ceia, livros de catequese, avisos à comunidade. E não sei porquê, mas não sei se estão a reparar, o Cristo que está aqui assim, agora assim nesta cruz da casa velha, olhem aqui, estão a ver a seta a apontar? Está aqui. Aqui.
Quando eu percebi que estava ali um crucifixo, eu virei-me para o Mohamed e perguntei-lhe: posso levar? E ele olhou para mim assim com uma coisa tipo, esta quer lixo, e ele disse que sim com a cabeça, e por isso eu trouxe-o e entreguei-o à Margarida. Aqui à terra de Caramés, e uma promessa que a Margarida me fez é que não o limpava, deixava ficar, e cá está a terra. Deixava ficar a terra encrustada neste Cristo, no lado do coração. A teus pés me recolho, como em casa, e me arde o coração destemido, em saída para os tempos difíceis. Senhor, guarda-me em teu coração, queima-me, purifica-me, inflama-me, sublima-me, para ser eu o que quiseres, para ser eu o que destemido, em saída para os tempos difíceis. Senhor, guarda-me em teu coração, queima-me, inflama-me, sublima-me, para ser eu o que quiseres, para ser eu o que quiseres. Queridos irmãos e irmãs cristãos que testemunhastes a fé em Jesus no meio de provas muito duras, aguardo ansiosamente por vos ver. Sinto-me honrado por encontrar uma igreja mártir. Obrigado pelo vosso testemunho. Os muitos, demasiados mártires que conhecestes nos ajudem a perseverar na força humilde do amor. Conservais ainda no olhar as imagens de casas destruídas e igrejas profanadas, e no coração as feridas de afetos largados e casas abandonadas. Quero levar-vos o carinho afetuoso de toda a Igreja, que está solidária convosco e com o Médio Oriente atormentado, e anima-vos a prosseguir. Quanto aos sofrimentos terríveis que experimentastes e que lamento profundamente, não permitamos que prevaleçam. Não nos rendamos à vista do mal que se difunde. As antigas fontes de sabedoria das vossas terras apontam para outra direção, isto é, para fazer como Abraão, que apesar de deixar tudo, nunca perdeu a esperança e, confiando em Deus, deu vida a uma descendência numerosa como as estrelas do céu. Queridos irmãos e irmãs, contemplemos as estrelas, nelas está a nossa promessa. Esta imagem foi publicada hoje pelo Secretariado Nacional para a Pastoral da Cultura. E é aqui no Iraque ou no Kurdistão, eu vi isso num bairro em Erbil, que era de cristãos. À entrada do bairro há imagens que se põem no meio de uma rotunda ou num pedaço de relva de Nossa Senhora das Graças,
E isso anuncia que se está a entrar num bairro cristão. Pois esta Nossa Senhora é de Carmelés, vejam lá. E no domingo, na missa do Papa, vai estar exposta em Erbil, vai estar exposta porque foi uma Nossa Senhora que o Daesh destruiu, decapitou e cortou-lhe as mãos. E agora foi restaurada só neste sentido, de voltar a colocar a cabeça, mas as mãos vai permanecer sem mãos. E vai estar agora, no domingo, em Erbil. Queridos irmãos e irmãs, nestes anos, muito pensei em vós que tanto sofrestes, mas não vos deixastes abater. Em vós, cristãos, muçulmanos, em vós, povos, como o povo yazidi, os yazidis que sofreram tanto, tanto. Sois todos irmãos, todos. Agora vou à vossa bendita e ferida terra como peregrino de esperança. Das vossas partes, em Nínive ressoou a profecia de Jonas, que impediu a destruição e levou uma nova esperança, a esperança de Deus. Deixemo-nos contagiar por esta esperança que anima a reconstruir e recomeçar. E nestes duros tempos de pandemia, ajudemo-nos a reforçar a fraternidade para construir juntos um futuro de paz. Juntos, os irmãos e as irmãs de cada tradição religiosa. Das vossas partes, milénios atrás, Abraão começou o seu caminho. Hoje cabe a nós continuá-lo, com o mesmo espírito, percorrendo juntos os caminhos da paz. Para isso invoco sobre todos vós a paz e a bênção do Altíssimo. E a vós todos peço para fazeres o mesmo que Abraão, caminhar na esperança e nunca deixar de contemplar as estrelas. E a todos peço, por favor, que me acompanheis com a oração. Shukran. A teus pés me recolho, como em casa, e me arde o coração destemido, em saída para os tempos difíceis.